Ok, agora sim. Muito bem. Então, boa noite a todos. Não sabemos, não conseguimos saber quantos estão exatamente desse lado. Eu sou a Joana Valente, responsável da Biblioteca do Instituto Francês de Portugal, e tenho comigo hoje o Pedro Moura, sócio da livraria Tinta nos Nervos, uma livraria baseada nas artes, especializada nas artes do desenho, da ilustração, da banda desenhada. O Pedro é também investigador académico, professor, crítico, argumentista, portanto trabalhou para cinema também, animação, com animação, imagem real também. Nós estamos aqui hoje na Mediateca, diretamente da Mediateca do Instituto Francês de Portugal, mas o encontro tem que ser virtual. Eu agradeço imenso ao Pedro estar aqui hoje connosco para falar sobre o cinema e a banda desenhada. Portanto, o tema desta noite é De la bulle à l'écran, é o grande título, que na verdade se traduz por da vinheta para o ecrã, e vamos falar precisamente isso. O Pedro vai falar sobre a relação entre a banda desenhada e o cinema, como é que ambos se influenciaram e se inspiraram, e pronto, vai ser uma conversa super interessante. Eu gosto imenso de falar com o Pedro, ele está a torcer o nariz, mas eu, pronto, digo-te aqui, acho que nunca sim, disse no outro dia, acho eu, por mail, que é uma das pessoas com quem eu mais gosto de falar sobre livros de banda desenhada e ilustração. Não temos ocasião de falar muitas vezes, mas quando falamos ficamos bastante tempo a conversar e eu gosto imenso de ouvi-lo falar sobre livros de ilustração, banda desenhada e desenho no geral. Portanto, muito obrigada, Pedro, por estares aqui hoje. Também, antes de passar a palavra, queria só que contasses, se calhar, um bocadinho da história da Tinta nos Nervos, que é a livraria que tu tens desde 2019, não é? Sim, abriu em junho de 2019. Bom, a livraria é o fruto do trabalho de um pequeno grupo de sócios, de pessoas muito diversas, muito distintas entre si em termos de percurso e de interesses, mas em que havia um interesse comum, obviamente. Paixão pelos livros. Ninguém abre uma livraria se não for por esse interesse, porque não é pela nem fama nem dinheiro, não é? Portanto, havia um interesse nos livros e havia um interesse em particular por criar um espaço que fosse exclusivamente, tivesse uma atenção exclusiva ao desenho. E a partir daí, todas as disciplinas que têm associação ao desenho. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais ou menos associada sobretudo ao mundo da banda desenhada, obviamente também tento trabalhar outras áreas, como a animação e a ilustração. Há outras pessoas que estão mais ligadas às artes visuais, artes plásticas ou desenho enquanto disciplina artística, e pronto, esses interesses ou trabalhos diferentes levaram a este projeto. É importante referir que a livraria também é uma galeria, portanto também fazemos exposições regularmente e venda de desenho, pode ser múltiplos, pode ser desenho original, pode ser originais de banda desenhada, originais de ilustração, quer dizer, também tentamos tocar essas áreas todas. E pronto, é um espaço que tenta ser, quer dizer, não só somos jovens, como nascemos no pior momento, quer dizer, logo seguido tivemos de fechar, etc., com isto tudo que tem acontecido, o que é compreensível. Portanto, não temos estado abertos ininterruptamente e, digamos, mas temos o desejo, digamos assim, de sermos uma referência, um ponto de encontro em pessoas que se interessam por estas áreas e que estejam aptas a fazer o cruzamento. Portanto, esta conversa tem tudo a ver com a nossa filosofia, que é não separar as coisas, mas bem para encontrar o que há ou o que pode haver em comum. Portanto, além da livraria, tem a galeria e tem também uma cafetaria, não é? Sim, uma pequena esplanada. Também estamos a tentar ver fazer projeções de filmes, etc. Portanto, é um espaço multivalente ou polivalente, ainda que seja relativamente pequeno. Ok, pronto. Tinta nos Nervos fica na Rua da Esperança, entre Santos, Madragoa e Alapa. Rua da Esperança número 39, não é? Somos vizinhos do Instituto. Somos vizinhos, claro. Exatamente, somos vizinhos do Instituto. Pronto, vou então dar aqui a palavra ao Pedro para esta conversa, que eu acho que, apesar do Pedro estar a falar sozinho deste lado, quer dizer, sozinho para o público, mas vocês que estão a assistir desse lado não hesitem em colocar questões. Há aqui nesta parte de rodapé uma parte para questões.
Portanto, se podem intervir quando quiserem, uma conversa bastante convivial e informal. Portanto, se tiverem alguma questão, não hesitem em escrever e o Pedro terá todo o gosto em responder. Então, digo-te até já. Sim, ok. Sim. Isto é informal, não é? Não vamos estar assim com grandes salamaleques. Sim. Eu já vi que há uma pessoa francófona a pedir-nos para falar um pouco mais devagar. A conversa vai ser em português. Eu vou tentar articular e falar um pouco mais devagar. Espero que seja inteligível. E pronto, uma coisa... Algum esclarecimento, eu também posso enviar uma mensagem em francês se houver algum esclarecimento que seja preciso dar. Então, até já a todos e obrigada, Pedro, outra vez por estás aqui. Bom, claro, quero mais uma vez agradecer, obviamente, o convite que foi feito pelo Instituto para esta conversa. Como eu disse, isto vai ser uma coisa bastante informal. Eu, aliás, eu sou professor também, portanto estou habituado a falar para um ecrã em negro, mas conheço mais ou menos os alunos ou as pessoas com que estou a falar e há mais ou menos um objetivo claro. Esta conversa é um bocadinho mais perigosa, porque eu não conheço o público, não faço a mínima ideia da sua composição, haverá interesses e gostos diferentes e, por outro lado, também não tenho diretamente o rosto das pessoas para perceber a reação e poder adaptar-me àquilo que vai sendo expressado pelas pessoas. Mas, como a Joana disse, não hesitem em fazer perguntas ou interromper dentro dos instrumentos que têm para o fazer. Eu não vou ler, mas tenho uma série de cábulas, como é óbvio, e também tenho algumas imagens e alguns livros que queria mostrar. E eu começava, como qualquer bom artigo, digamos assim, com uma epígrafe, uma frase do Alain René, que será uma personagem que estará presente muitas vezes nesta conversa. Ele tem uma frase bastante conhecida que é: Quand je suis fatigué, je lis un roman. Quand je suis en pleine forme, je lis une bande dessinée. Portanto, em português seria: quando estou cansado, leio um romance. Quando estou em plena forma, uma tradução um bocado literal, leio uma banda desenhada. Isto pode parecer uma boutade, obviamente, porque as pessoas, ou a maior parte das pessoas, associa sempre o romance como a coroa da literatura e a literatura como a mais profunda das artes do ponto de vista intelectual e a banda desenhada como um objeto de distração, não é? De entretenimento, de divertimento, uma leitura relativamente descomplicada, simples e despachada. Mas o Alain René, ao dizer esta frase e depois a desdobrar a atenção que ele dá no contexto dessa comunicação, o que ele quer dar conta é do trabalho cognitivo implicado e complicado que há na leitura da banda desenhada. É verdade que quem está habituado a ler a banda desenhada, lê no instante, mas reparem que quando nós estamos a ler uma banda desenhada, estamos a ler toda uma série de coisas. Estamos a ler a matéria verbal, estamos a ler o texto que está nas legendas e nos balões, estamos a ler as imagens, estamos a identificar o que é que as imagens representam, estamos a ler a expressão nas personagens, percebemos que uma personagem está zangada ou feliz, percebemos que está com pressa, percebemos que no salto, na transição de um quadradinho para o outro, ocorreu alguma coisa, que houve uma ação, olhamos para a composição da página toda e percebemos que há ali uma data de linhas e cores que funcionam de uma maneira que aumentam ainda mais o significado dos acontecimentos. Portanto, há toda uma série de elementos que estão a ser interpretados ao mesmo tempo. Portanto, a leitura da banda desenhada, ao contrário do que se costuma dizer, bem pelo contrário, é particularmente ativa e complicada. E, por outro lado, também implica um ritmo muito próprio de leitura. Ninguém lê da mesma maneira. Nós folheamos o livro, implica a memória do que lemos há não sei quantas páginas, etc. Portanto, há toda uma série de coisas bastante curiosas. Eu, para ilustrar ainda mais isto, e ainda ficando pelo Alain René, eu vou compartilhar a tela aqui com uma imagem, um trecho do vídeo. Eu espero que consigam ver. Peço desculpa, deixa-me voltar atrás. Vou compartilhar outra vez porque eu tenho que assegurar que o som está disponível.
Portanto, eu não vou, já agora, se calhar antes de avançar, eu gostava de explicar que esta conversa não é de maneira nenhuma, nem nunca poderia ser uma conversa que vá exaurir todos os aspectos que poderiam ser levantados. Há muitos estudos e pessoas a dedicar-se ao estudo do cinema e da banda desenhada, mostrarei algumas coisas. Eu, digamos, aproveitei muitos desses estudos e artigos que já existem, algumas poucas abordagens poderão ser um bocadinho mais próprias, mas isto é mesmo um mundo que é impossível de esgotar. E por outro lado, eu vou ater-me ao mundo francófono, portanto, o que também faço de todo o bom grado, mas ao mesmo tempo, desde logo, é uma limitação, porque a respiração da cultura nunca esteve, não está fechada em línguas ou culturas. Bem pelo contrário. Por exemplo, o Alain René era um gigantesco fã de banda desenhada norte-americana, mais até diria do que a banda desenhada francófona, até um certo ponto. Bom, o Alain René, como saberão muitos de vocês, é um dos nomes centrais do cinema francês dos anos 60, ele está muito associado à Nouvelle Vague. Eu não sou especialista de cinema, mas eu diria que há muitos aspectos. Ele criou um corpo de trabalho que ultrapassaria os supostos princípios ou organizativos da Nouvelle Vague. E muito antes dele fazer longas-metragens, ele fez muitas curtas-metragens, algumas delas que nós podemos dizer filmes de publicidade ou institucionais. E o que é incrível é que esses filmes de publicidade institucionais são de uma liberdade incrível. O Toute la mémoire du monde, é um pequeno, ia dizer artigo, um filme que ele fez dedicado à Biblioteca Nacional de França, se não me engano, espero não estar a confundir, e há um momento que eu acho particularmente interessante e que eu vou mostrar-vos. Ouve-se em francês, claro, tem legendas em inglês, é só um trecho, mas eu gostava que tivessem atenção. Dépareillée, une collection perd sa valeur. C'est pourquoi on s'interdit ici la moindre faute d'inattention. Si un numéro manque, il sera réclamé. Même si certains de ces imprimés ne devaient être consultés qu'une seule fois, il faut les conserver, c'est la règle du jeu. Parmi ces collections fut découvert le premier écrit de Rimbaud, publié par un obscur journal des Ardennes. Qui sait si ces feuilles ne recèlent pas quelque autre texte révélateur? Qui sait ce qui, demain, témoignera le plus sûrement de notre civilisation? Il y a 4 sources d'enrichissement pour la Bibliothèque nationale. Desculpem. Les dons, les achats, Muito bem. les échanges et... Queria baixar e desligar. Muito bem. Ok. Voltou à imagem, à minha imagem, não voltou? Ok. Repararam como ele está a falar da memória que é garantida por uma Biblioteca Nacional, traz imediatamente um achado, ou seja, diz que é importante guardar tudo, mostra a importância de que guardar tudo, porque surge uma joia, o primeiro escrito de Rimbaud, logo imediatamente digamos, uma estrela brilhantíssima da constelação da literatura francesa, e depois continua a falar, a dizer, quem sabe quais são os testemunhos futuros da nossa civilização. E o que é que mostra logo de seguida? Uma pilha de publicações como Mandrake e de outras bandas desenhadas. Portanto, isto não é por acaso, porque, curiosamente, aquelas revistas que vimos não são da Biblioteca Nacional, são a coleção privada do Alain René. Portanto, o Alain René queria mostrar banda desenhada naquele momento, a Biblioteca Nacional não estava munida das melhores coleções do que ele queria, portanto, ele utilizou a sua coleção pessoal, que, de acordo com alguns escritos que existem, era uma das coleções mais significativas em França de banda desenhada norte-americana do seu tempo. Portanto, ele era um verdadeiro colecionador e conhecedor. Já irei para outros aspectos. Portanto, não deixa de ser curioso que um intelectual desta craveira, ou que se iria construindo como tal, num encómio ao ato de preservar a memória, utilizava a banda desenhada como um testemunho da civilização. Portanto, para ele não haveria diferença entre falar de banda desenhada e de outros objetos. Uma outra pessoa que eu falarei muito brevemente é o artista
de banda desenhada, ilustrador, o GB, que trabalhava sobretudo associado ao Charlie Hebdo e todas as outras publicações, e o GB, houve um filme no qual ele trabalhou, que foi adaptado, já falarei à frente, e há um jornalista que lhe pergunta a dada altura qual era a diferença entre a BD e a banda desenhada. E ele responde de uma maneira muito interessante, ele diz, é fácil, é a mesma que existe entre um lápis e uma câmara. Portanto, essas perguntas às vezes são um bocadinho, eu percebo a importância, mas são perguntas um pouco perigosas, porque obriga-nos, ou por um lado, a ir procurar coisas em comum, mas em que estamos a reduzir ambas as linguagens, ou bem pelo contrário, a procurar o que há de diferente, também, obviamente, reduzindo. Portanto, é quase patente quais são as diferenças, mas o mais interessante é tentar perceber quais são as relações que elas estabelecem umas com as outras. Portanto, obviamente que aqui havia, eu posso dizer que nós podíamos partir de digamos, três atitudes de discussão entre a banda desenhada e o cinema. Uma seria técnico-artística, ou seja, seria perguntar, ver as suas origens, quais são os mecanismos que cada uma utiliza, e aí poderíamos começar, desde logo, por demonstrar, e provavelmente isto é uma coisa controversa, mas eu diria que o cinema é muito mais tecnologicamente determinado do que a banda desenhada, porque o cinema obriga a toda uma série sucessiva de tecnologias que têm de ser utilizadas, enquanto que a banda desenhada pode ser feita com alguns outros processos ligeiramente mais simples, não é? Lápis e papel, por exemplo. Mas, por exemplo, seria, com licença, mas seria curioso entrarmos por uma discussão que existe, que é se, quando se desenha uma banda desenhada no papel, antes de a reproduzir, se ela já é banda desenhada. E eu não vou entrar por essas discussões, porque isso são discussões que existem e são muito curiosas, mas lá está, um filme não existe antes do momento em que é filmado, pelo menos. Há quem diga que se calhar só quando é montado. Mas a banda desenhada eu posso fazer vinhetas, desenhos num papel e não a publicar, tenho só aquele original. Já é uma banda desenhada ou não? Mas o trabalho de um ator à frente de uma câmara, se a câmara estiver desligada, não é cinema ainda. Mas este tipo de exercícios mentais muitas vezes também são um bocadinho, como é que eu ia dizer, frívolos, não é? Porque no fundo não nos ajudam a pensar nem uma coisa nem outra. São apenas reduções quase absurdas de ambas as linguagens e que não nos leva a muitos lados. Outra abordagem, outra perspectiva seria a temática. Aqui a temática normalmente é a questão das influências e das adaptações, mas isso é uma coisa que a mim me interessa muito pouco, porque, por exemplo, eu podia fazer aqui um exercício de performance de 1h30, pura e simplesmente a ler títulos de filmes que adaptaram banda desenhada, por exemplo, mas o que é que isso nos ajudava? E, por exemplo, isso é uma coisa que não me interessa mesmo, e eu vou já mostrar aqui um exemplo de dois, espero que não seja ofensivo a ninguém. Nós temos há aqui vários filmes, estou a utilizar o acervo da Mediateca, mas, por exemplo, temos um filme como este dos Dalton e um filme como o Rosalie Bloom. Eu espero não ser muito ofensivo a dizer que isto é absolutamente medíocre, não é? Quer dizer, não é propriamente uma coisa muito... Bom, se calhar há quem goste, não é? Mas isso é o vosso problema. Enquanto que o Rosalie Bloom, obviamente, que é uma obra que tenta ter... Sim, deste, faz mal. Como eu disse, estamos aqui numa coisa informal. Portanto, obviamente que eu estou aqui a exercer um juízo de valor e um gosto pessoal que se calhar pode ser errado ou erróneo, mas quer dizer, são ambos baseados em banda desenhada, mas não estão a fazer a mesma coisa, não é? Obviamente estamos a falar também de géneros diferentes, uma comédia que tenta ser uma comédia despreocupada, que utiliza uma série de gags visuais, etc. Não tem o mesmo tipo de ambição ou o mesmo tipo de propósito. E se calhar é ter um ótimo filme para um domingo à tarde. Enquanto que o Rosalie Bloom exige provavelmente um outro tipo de atenção e de engajamento com o filme. Mas são obras diferentes. Portanto, fazer a lista de todos os filmes que foram feitos, desde o Bully Bill a outra coisa qualquer, não nos levaria também a grandes coisas. E, finalmente, há uma outra abordagem que é mais estética, não é? Pensar em algumas
cruzamentos, digamos assim, estéticos ou até narrativos, composicionais, visuais, etc., que me parecem talvez mais interessantes e espero que toque alguns desses aspectos durante a nossa conversa. Ora bem, eu queria compartilhar novamente a tela, desta vez para mostrar as imagens. Ok. Portanto, eu presumo que a imagem se veja toda, não é? E também se vê, eu também aparece pequeno, não é? Ok. Muito bem, algumas das imagens que tenho aqui vou passar muito rapidamente, porque basicamente servem apenas de referência, mas eu diria logo que queria avisar já que todas estas imagens que estão aqui, eu já deixei, aliás, com o Instituto, portanto, se alguém tiver interesse em receber as imagens, etc., porque elas têm todas as referências escritas no fecheiro, podem pedir e recebem e depois podem fazer a vossa própria pesquisa, não é? Procurar estas referências. Portanto, como eu disse, existem já alguns livros exclusivamente dedicados à banda desenhada ou às relações entre o cinema e a banda desenhada. Eu estou a fazer mostrar alguns. Este talvez seja o primeiro livro organizado, o mais interessante, organizado pelo Gilles Simon. Depois segue-se este Le Cas à l'Écran. E mais recentemente aparece este, que eu também tenho aqui na mão, que tem que fazer publicidade. É um livro que temos que temos na tinta nos nervos, e é um livro que reúne uma série de artigos, alguns deles sobre animação, um deles, por exemplo, é sobre o tema do psicadelismo, tal como ele foi utilizado na banda desenhada e cinema dos anos 60, americana e francófona. Portanto, digamos, há um pequeno texto sobre o Rosalie Bloom, uma entrevista a Camille Jourdi. Portanto, é um volume coletivo que tem artigos sobre estas relações de uma forma bastante fina, não, de uma análise um bocadinho mais fina e arguta de cada um dos seus temas. Portanto, só para vos mostrar que isto que eu estou a fazer, estou a revelar uma parte, sobre estas relações. Bom, como vocês sabem, a banda desenhada é uma linguagem, também não vou estar aqui a entrar na história toda, mas digamos, é uma linguagem que aparece sobretudo no primeiro quartel do século XIX, tal como nós a entendemos, ou seja, em que numa página temos vários quadradinhos, uma sequência com várias imagens que provocam uma sequência organizada de uma forma narrativa, e como sabem, o cinema é algo que surge na passagem para o século XX, não é mesmo no fim do século XIX. E eu normalmente uma brincadeira que faço é perguntar às pessoas qual é o primeiro filme que adapta uma banda desenhada ao cinema. Quem viu a imagem logo já sabe a resposta, portanto estraguei o jogo no fundo, mas é uma pequena brincadeira e que leva precisamente a esta... não deixa de ser um jogo, uma brincadeira, porque pode não ser totalmente correto, mas é de facto L'Arroseur Arrosé ou do Louis Lumière, agora não é dos irmãos, normalmente associamos aos irmãos, mas pronto. Eu presumo que toda a gente conhece este filme, portanto, e conheça a anedota do filme, portanto, alguém está a regar um jardim, há um rapaz que pisa a mangueira não sai água, quando ele olha pelo bocal, o rapaz tira o pé da mangueira e a mangueira molha o jardineiro. Ora, existem entrevistas aos Lumière em que foi perguntado mesmo de onde é que a ideia vinha, se ele tinha copiado alguma coisa. Ele diz que não, diz que basicamente era uma ideia original, mas o que é curioso é que nós podemos olhar para a história da banda desenhada e vamos descobrir não mas variadíssimos exemplos. Este, por exemplo, que eu vos estou a mostrar é de 1885 e, portanto, todos os outros exemplos que eu vos vou mostrar são exemplos mais tardios. Eu não estou a dizer que é a primeira, portanto, existe ainda algum trabalho, eventualmente poderá vir a descobrir-se outro exemplo, mas isto são variedíssimos exemplos de muitos autores, sobretudo alemães e franceses, há um austríaco, se não me engano, e todos eles têm precisamente a mesma anedota, ou a mesma premissa. Alguém rega, pisa-se na mangueira, a água não sai, tira o pé, alguém é molhado. Portanto, esta situação acontece várias vezes nestas pequenas anedotas. Portanto, o que muita gente acredita, há um artigo só sobre isto, portanto, eu não estou a dizer, isto não é a minha investigação. O que é curioso
é que nós temos aqui claramente, patente, uma ideia, uma anedota que provavelmente era contada e apareceu em várias versões e que alimentaria de certeza absoluta o imaginário dos Lumière para fazerem um filme como La Rose Arrosée. Uma coisa curiosa é que na história do cinema muitas vezes os Lumière são associados, digamos, a uma linha, aliás, nas apresentações, nas sessões que os Lumière faziam, havia, os filmes eram chamados de vue, vista, vue de commentaire, vue comique, ou comédique, agora não me lembro, peço desculpa. Uma coisa curiosa é que normalmente os Lumière são associados à veia documental e depois o Méliès é que é apresentado como o grande fantasista do cinema, mas os Lumière também fizeram histórias cómicas, ficcionais, etc, etc. Portanto, é curioso que já estavam a trabalhar ambas as frentes, se quisermos fazer essa divisão assim um bocado dicotómica demais. Mas o outro aspecto que eu queria chamar a atenção, e que se calhar mereceria mais tempo, mas não vamos ter tempo, é que eu peço que reparem nesta banda desenhada e reparem algumas das alterações dos planos. Reparem como na primeira vinheta nós estamos mais perto da criança a fechar a torneira, enquanto que o regador está longe. Depois, nas outras duas vinhetas, temos, sem divisão de molduras, muito rapidamente o regador a virar-se para o lado. Depois temos outras vinhetas em baixo, em que estamos num plano picado, muito mais significativo do que o anterior, e depois continuamos a seguir as personagens. Portanto, o que é que está a acontecer? Reparem como é muito tentador eu falar de um plano picado porque a câmara subiu, ou porque nos aproximamos, mas qual câmara? Não há câmara nenhuma. Nós estamos a falar aqui 10 anos antes da invenção do cinematógrafo, ou seja, da máquina que os Lumière inventaram, que permitia capturar imagens e projetar imagens ao mesmo tempo. Já existiam câmaras fotográficas, mas são fotográficas e demoravam muito tempo a ter uma fotografia, não eram rápidas. Portanto, o que é curioso é que apesar da banda desenhada no futuro vir a imitar muito do vocabulário que nasce do estudo do cinema, muitas das técnicas, o salto do eixo, por exemplo, o zoom, já existiam na banda desenhada muito tempo antes do cinema. Há casos, noutras versões, em que temos, lá está o meu vocabulário, câmara estática, mas há muitos outros casos onde há saltos e reversões. Portanto, reparem aqui, mesma coisa, começamos do lado do rapaz com a carrinha a aproximar-se e o regador, e na tira de baixo invertemos completamente. Agora estamos do outro lado, não é? Portanto, há um salto na nossa posição, mas isto é algo que não existia no cinema e não existia durante muito tempo. Não é? Não havia movimentos de câmara. Este ia filmado de um lado e depois filmado do outro para fazer a montagem. A montagem está longíssimo, não é? Portanto, é muito curioso ver estes exemplos. Eu até recuaria mais, se nós estivéssemos a falar, lá está, do aspecto técnico, a irmos à banda desenhada do Rodolphe Töpffer. Portanto, o Rodolphe Töpffer é apresentado como, em alguns casos, alguns estudiosos apontam como o pai da banda desenhada, portanto, o autor que cria... não é sozinho, mas digamos, é ele que vai concatenar toda uma série de linhas de fuga, um determinado tipo de desenho, um determinado tipo de relação com texto, um determinado tipo de relação entre imagens e sequência narrativa, etc, etc. A produção de um livro, que é muito mais próximo daquilo que nós vamos entender como banda desenhada moderna. Eu sei que alguns autores dizem, já havia BD nas cavernas pré-históricas, mas isso, sinceramente, é uma discussão para outras núpcias e que levanta muitas questões. Este livro é o Albert, é de 1845, estão a ver, 50 anos antes do cinema, e reparem como nós temos, na primeira vinheta, aquilo que nós diríamos hoje um zoom. Mas o Töpffer, e eu peço desculpa porque algumas imagens estão um bocadinho pequenas demais, o Töpffer tem toda uma série de técnicas gráficas nos seus livros que levantam estas questões de o que é que ele está a imitar se não existem câmaras de captura de movimento. Por exemplo, esta cena que vocês estão a ver é quando várias personagens estão à volta no navio e como todas estão a perseguir todas, acabam por incutir no próprio navio um movimento, portanto todos estão a rodar e o próprio navio como se fosse um carrossel. Portanto, isto é a forma dele capturar esse movimento rápido, que é impossível de ver com o olho humano, mas é um desenho. O mesmo ocorre com este tipo de, vamos dizer, montagem.
o que nós estamos a ver são 3 cenas em sítios diferentes com eu não sei como é que isto chama, não são apetece-me dizer antenas, mas não são antenas, são as máquinas de telégrafo, os cabos, etc. E nós temos, ao mesmo tempo, um bando de pássaros a levantar voo. Portanto, é quase como se nós pudéssemos ler, apesar de serem em sítios diferentes, podíamos quase ler esses bandos de pássaros como o mesmo bando de pássaros simplesmente a levantar voo em 3 momentos diferentes. Portanto, este tipo de mistura de 3 sítios diferentes, mas um movimento contínuo, uma espécie de montagem paralela, etc., também está presente no Topfer, tal como uma cena subaquática. E, portanto, utiliza-se uma técnica de riscos para dar esse efeito visual. Portanto, estão a ver, há logo à partida, digamos, isto é uma redução um pouco, mas no primeiro autor de banda desenhada, toda uma série de estratégias visuais que precedem o cinema ou até o uso das câmaras. Eu vou passar isto muito rápido, não vou explicar o que isto é, perdão, não vou demorar muito tempo em cada imagem, eu só vos queria mostrar que o fascínio e a imitação de uma tecnologia ou de uma linguagem artística pelas tecnologias que vão surgindo ao mesmo tempo é uma constante histórica. Portanto, quando aparece a fotografia imitou a pintura, imitou a ciência, imitou isto e aquilo, e a pintura também pega na fotografia para fazer coisas diferentes. Portanto, eu vou-vos mostrar muito rapidamente exemplos de vários autores de banda desenhada, cartoons, etc., que construíam, digamos, objetos visuais influenciados pelo microscópio, pelo telégrafo, pela barulheira do telégrafo, pela fotografia, a sobreexposição, luz a mais. Por exemplo, neste caso, vocês veem uma gravura baseada numa ideia de uma fotografia porque a fotografia vinha trazer uma coisa curiosa, que é como tira um momento de um movimento, descobria-se posições esquisitas, etc. Obviamente que a banda desenhada, já estamos um bocadinho mais avançados também, começa a imitar, em alguns aspectos, a organização da cronofotografia, a organização de momentos muito rápidos, de intervalos de tempo muito pequenos. Reparem como esta banda desenhada é de um autor americano, mas é um miúdo a tentar tirar uma fotografia de uma ovelhinha, não é? E a própria banda desenhada está constituída como se fosse a captura de vários momentos dessa fotografia. Bom, mas isto também é aquilo que nos vai permitir olhar para outros autores que criam composições específicas à banda desenhada. Portanto, há uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, que é as linguagens específicas que só a banda desenhada consegue fazer. Uma delas é uma composição livre. Isto que vocês veem é apenas um exemplo de uma página de domingo que tinha várias tiras de vários autores, mas eles combinaram durante alguns domingos fazer isto que se chama Crazy Quilt, portanto, manta de retalhos louca, em que as tiras de todos eles se cruzam com todos. Portanto, todas as personagens, em algum momento, se cruzar-se com as tiras uns dos outros. Estão a ver? Isto é uma coisa que só tem uma existência fechada na própria materialidade ou composição da banda desenhada. Seria muito difícil fazer de outra maneira. Bom, pronto, esta imitação de tecnologia, obviamente que é algo que continuaria até hoje, e mostro-vos apenas um exemplo relativamente recente de um autor chamado André Barre, que tem um livro chamado Cinema, em que todas as páginas, são 2 páginas, vocês estão a ver, tem sempre este aspecto como se fosse os fotogramas ou o celuloide de uma Super 8 ou uma coisa qualquer assim. Bom, eu como disse há pouco, eu falei da importância do Alain René e um dos aspectos importantes, desculpem, eu devia ter aqui mais cábulas prontas, uma das coisas importantes do Alain René e de outros autores é que, portanto, desculpem, eu agora perdi-me um bocadinho, peço imensa desculpa. Rewind. Não sei como é que se diz rewind em francês. Rewind. Ok. O que eu queria dizer, há bocado falei do vocabulário. Eu queria que entrasse nisto, estava a falar do vocabulário. Porque, apesar da banda desenhada ter surgido antes, eu estou a reduzir a história, mas muito rapidamente, ou sobretudo no século XX, a banda desenhada seria quase caçada exclusivamente para ser uma linguagem, sobretudo para crianças e de entretenimento. E apesar de ter havido muitos autores antes que tinham até tentado um tom ou obras um pouco mais graves, digamos assim,
livros, etc. Muito rapidamente, muitos desses projetos não acabaram. Um exemplo clássico, ou bastante conhecido, é o do Carandache, que estava a fazer aquilo que hoje chama uma novela gráfica, um livro chamado Mestre, e que não acabou em vida. Quem sabe se ele tivesse publicado aquilo poderia ter influenciado outros autores a fazer o mesmo. E, portanto, muito rapidamente a banda desenhada ficaria associada, sobretudo, a uma linguagem de massas, de entretenimento, etc. E foi preciso esperar até aos anos 60, 70, para ela lentamente se começar a libertar. Hoje já existe uma grande produção. Por exemplo, no espaço francófono, a banda desenhada não precisa de pedir desculpa a ninguém, faz tudo, há uma excelente recepção. Portugal é outra conversa. Há muito boa produção, mas há muito fraca recepção, ou seja, não há críticas nos jornais, a maior parte do público não conhece os autores portugueses, é uma pena, mas isso é verdade. Isso é outra conversa também. E um dos aspectos disso e da diferenciação do cinema é que o cinema, bem pelo contrário, rapidamente se diversificou ao ponto de haver toda a espécie de cinema. Cinema popular, cinema de entretenimento, cinema pouco inteligente, se quiserem, e cinema artístico, intelectual, experimental, etc. E ao mesmo tempo que se foi desenvolvendo uma crítica de cinema plenamente ancorada no pensamento estético, não é? De filosofia das artes e pensamentos bastante complexos. Ora, a banda desenhada chega com algum atraso a esse tipo de pensamento, mas um primeiro gesto é precisamente com um grupo de intelectuais. Eu tenho aqui o nome, porque eu nunca me lembro do nome dela, que era a socióloga francesa Evelyne Sullerot, e outros intelectuais e pessoas do cinema, como o Alain René e o Chris Marker, o realizador, fundam um grupo que era o Clube de Bande Dessinée em 1962, se não me engano. 1962, tenho que ver a cábula. Que depois passa a ter outros nomes. E esse clube foi precisamente um grupo de intelectuais que queria discutir ou pensar a banda desenhada de uma forma teórica. E então fundam uma revista, a GIF-WIF, estou-vos a mostrar apenas um exemplo, e o Alain René chegou a escrever muitos artigos sobre o Mandrake, o Lee Falk, penso que era o autor favorito dele. E, portanto, é um primeiro movimento de crítica da banda desenhada, que imita, em muitos aspectos, a linguagem, obviamente em França, do Cahiers du Cinéma, como é óbvio. Portanto, é aí que nós temos o início de uma crítica que vai dar frutos, sobretudo, nos últimos 20 anos. Portanto, nos últimos 20 anos, finalmente consolidou-se aquilo que hoje se chama mesmo Comic Studies, ou os estudos da banda desenhada, que estão bastante consolidados em alguns países. Bom, escapando um bocadinho disso, eu já vou voltar, isto vai ser uma coisa recorrente, voltar a Alain René. Eu, como disse, uma das coisas que interessa pouco é estar a falar imediatamente de influências diretas, porque nós sabemos que essas influências existem sempre com tudo. Em todo caso, para falarmos muito rapidamente de alguns exemplos óbvios, portanto, muitos de vocês conhecerão A Ilha Negra, do RG, um livro que foi publicado originalmente em 1938, e uma das coisas que se sabe, eu não estou a dizer informação nenhuma de novo, é que a Ilha Negra não é de forma alguma uma adaptação, mas é um aproveitamento na aventura de uma série de ingredientes que o RG foi colhendo de textos bastante conhecidos. Um deles é o The 39 Steps, do Alfred Hitchcock, que é um filme que tem muitas parecenças com a intriga principal da Ilha Negra, a localização, Escócia, Londres, a utilização do comboio, um castelo afastado, etc., meliantes escondidos, uma intriga, etc., envolve esse aspecto. E obviamente que a outra referência é o filme de 1933, o King Kong, que curiosamente, como vocês sabem, há um gorila na ilha. Espero não estar a fazer um spoiler para quem nunca leu o RG, mas estão 100 anos atrasados, não é? Mais ou menos. Mas uma coisa curiosa é que o RG diz que ele nunca tinha visto o King Kong na altura, o que é perfeitamente possível, mas era impossível não saber o que era o King Kong. Duvido muito que não tivesse ouvido escutar uma história de um gorila gigante, etc., porque era um filme particularmente popular, e vamos recordar que não havia assim tanta oferta na altura como hoje, portanto não havia essa distração. Bom, outro aspecto, eu não vou demorar muito tempo com o Tintin, mas há pessoas que se esquecem, porque falam do filme do Peter Jackson e do Steven Spielberg,
com uma adaptação, mas a verdade é que o Tintin já teve vidas cinematográficas. Em primeiro lugar, este filme de 1947, o Le Crabe au Pince d'Or, uma adaptação com, não é marionetas, mas bonecos. Houve também estas adaptações dos anos 60, o Le Mystère de la Toison d'Or e o Les Oranges Bleus. Eu lembro, eu não estava, este filme apareceu antes de eu nascer, mas eu lembro de ver este filme no cinema, portanto era uma coisa que aparecia várias vezes. É um filme mais nostálgico do que um filme memorável, ou seja, quem viu e se lembra disto em infância, ótimo, guardem, não o vejam novamente e vejam só por uma razão arqueológica, porque senão podem ficar chocados com a qualidade do filme. Bom, não sei, vocês são livres de fazer o que quiserem. Outra influência muito curiosa, ou outra ligação muito curiosa, é este filme do Philippe de Broca, O L'Homme de Rio, que é um filme com o Jean-Paul Belmondo, que é tem uma história curiosa. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque também eu não sou especialista da história deste filme, mas tem a ver com o início da possibilidade de adaptar de uma forma mais séria, digamos assim, alguns dos livros do Hergé, em que o Alain René esteve envolvido, curiosamente. Falharam essas tentativas por razões de interesse, financeiras, etc. O Philippe Rocat começou a trabalhar na adaptação e depois desistiu, mas ficou com uma série de ingredientes que foi retirar de vários livros do Tintin. Portanto, esta história envolve o quê? Envolve uma estatueta mesoamericana, 3 estatuetas que têm de ser combinadas para revelar um segredo, vai-se ao Museu do Homem para descobrir o segredo, envolve perseguições de carros, etc. Portanto, os leitores da RG veem logo, então, mas espera lá, isso é tirado do Licorne e não sei o quê. É quase um puzzle de referências concatenadas num só filme. Portanto, é muito curioso ver este tipo de trajetos e de influências. Um outro filme, ou uma outra relação que me parece mais interessante, é esta do L'Un, eu tenho uma dificuldade enorme em dizer estas nasais, L'Un, que é uma história que saiu, é antes do Charlie Hebdo, eu peço desculpa que não me lembro da publicação, mas o Charlie Hebdo antes era o Charlie Mensual de Bandezinhas, Charlie Semanaire, que era o jornal, foi trocando nomes e eu peço desculpa, não tenho a cábula aqui rápida. Portanto, era uma banda desenhada que o GB foi publicando, só foi publicada em livro pela Associação passado décadas, e foi portanto, esta série foi feita entre 1970 e 1972, e imediatamente em 73, o Jacques Doyon adaptou essa história para um filme. E é um filme que tem a participação de 2 segmentos pelo Alain René, estão a ver, está sempre a aparecer, e o Jean Rouch, o documentarista conhecido. O L'Un é um filme maravilhoso e é basicamente uma greve geral. É uma greve em que toda a gente decide on arrête tout. E é greve de tudo, não se faz nada. Não atravessa a passadeira porque estou a fazer greve. Portanto, estou a fazer greve a passar a passadeira. E obviamente a sociedade entra numa espécie de colapso ao capitalismo e tenta-se descobrir outro tipo de sociedade. Portanto, obviamente é um filme muito político, utópico, e obviamente que o filme não é propriamente uma adaptação direta, mas é o próprio GB a escrever o argumento e a fazer o tratamento dos diálogos, etc. E é uma relação bastante interessante não é o primeiro, nem nada disso, mas digamos um filme significativo na história do cinema que adapta uma desenhada que não é de entretenimento popular. Bom, indo diretamente para o Alain René, eu não vou seguir uma ordem cronológica dos filmes do Alain René, de maneira nenhuma, vou, bem pelo contrário, aldrabar a cronologia, porque me interessa mais a questão temática. O único filme que o Alain René fez mais próximo do mundo da banda desenhada de uma forma verdadeira é este, o I Want to Go Home, porque é um filme que é escrito pelo Jules Feiffer. O Jules Feiffer era conhecido como dramaturgo, foi ele que escreveu, desculpem, aquele filme famosíssimo com agora nem me lembro do nome do autor, o Dustin Hoffman, The Graduate, acho que é ele que faz, A Educação Carnal, com Simon Garfunkel, com o Garfunkel. Bom, há aqui uma constelação de ligações bastante curiosa. Dramaturgo,
escreveu algum filme, mas era sobretudo um cartunista. Ele fazia muito tiras de jornais, em jornais intelectuais americanos. Portanto, é muito curioso que o Alain René vai convidar o Jules Pfeifer para escrever um filme para ele. É um filme sobre... A sinopse é esta. É um cartunista americano que é muito respeitado em França, mas pouco recordado nos Estados Unidos. E ele vem para a França, está desejoso de ir às exposições que vão fazer sobre ele, ou seja, espelhando precisamente o tipo de atenção intelectual e cultural que estava a ser dada à banda desenhada em França, ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos, e vai se encontrar com a filha, porque a filha está a estudar em França, porque a filha acha que o trabalho do pai não vale nada, porque obviamente faz bonecos, e ela está interessada em literatura, e quer estudar Balzac e essas coisas todas muito mais profundas, e vai estudar para Paris. Nem sei se é Sorbonne, mas digamos que são esses clichês assim significativos. E depois, pronto, é um filme que obviamente tem uma característica de relações familiares, que é basicamente o que o René trabalha, mas há depois ao mesmo tempo o gato que o cartunista faz também participa, fala, nós temos acesso aos pensamentos das personagens, etc. Portanto, não é só questão temática, é a própria questão, reparem, na banda desenhada, isso é uma das características, por exemplo, que é mais parecida com a literatura, mas é completamente diferente do teatro ou de outras artes performativas, nós temos acesso ao pensamento, não é? Porque nós vemos o balão e lemos os pensamentos das personagens. Portanto, nós temos um acesso especial a uma dimensão, ou às legendas. As legendas também nos dão acesso a um interior que não é normalmente possível no teatro ou no cinema, a menos que haja um mecanismo qualquer de voz off, etc. Mas é curioso que neste filme existe essa dimensão e eu penso que porque o gato aparece como desenho animado, portanto, há uma influência que eu penso que é uma herança quase direta da linguagem da banda desenhada. É concebido que muitos dos filmes do Alain René ele convida artistas de banda desenhada para fazerem pósteres ou a imagem de marca dos filmes. Portanto, o Mononcle d'Amérique tem um póster de Bilal, tal como o La Vie est un roman, mas além do póster, o Bilal trabalhou também portanto, o La Vie est un roman, se conhecem o filme, sabem que o filme tem 3 camadas, 3 histórias, 3 camadas de realidade, e na camada mais fiérica, que é uma espécie de conto de fadas, estes cenários, o que vocês estão a ver, são desenhados pelo Bilal. Portanto, existem mesmo. Aliás, eu tenho aqui uma pequena fotografia do Alain René nos cenários. Portanto, isto é uma fotografia no cenário, mesmo com não sei como é que isto é feito, cutout, etc. Portanto, é curioso que também ele convida artistas para participar. Isto manter-se-ia quase até ao fim da vida do Alain René. Portanto, por exemplo, os pósteres do Smoking e No Smoking são do Flock, acho que é assim que se diz o nome, e o Les Herbes Folles, por exemplo, um filme que também há aqui na Mediateca, o póster do Blues, e é muito curioso, se tiverem a oportunidade de ver como é que trabalharam o póster e quais foram as decisões que foram tomadas para fazer o póster. O Blues é um autor particularmente influenciado pelo cinema. Ele também tem uma série de bandas desenhadas chamada Mitchum, em que a personagem principal parece o Robert Mitchum, mas não é o Robert Mitchum, é um avatar. É quase como, presumo que alguns saibam, que o Jean Giraud / Moebius, quando desenhou o Blueberry, utilizou o rosto do Jean-Paul Belmondo para criar essa personagem. Portanto, existem estes aproveitamentos físicos das personagens, de atores para fazerem personagens. O Blues também fez os cenários do Aimer Boire et Chanter, que eu penso que é o último filme que o Alain René fez, 2014, por aí. Bom, mas o filme que eu queria recuar mais é o L'année dernière à Marimbade. Como sabem, este é provavelmente o filme mais famoso do Alain René, ou o filme mais importante do Alain René associado à Nouvelle Vague, escrito pelo Ganda Branca e Grande Vergonha. Sorry, peço desculpa. É uma coisa óbvia, mas não me estou a lembrar. É o grande romancista do Roman Fleuve, do Nouveau Roman, do seu tempo. Grande vergonha. Bom, paciência, está gravado. E este filme é tipicamente aquele filme que quem não vê goza, porque é preto e branco, francês, lento,
etc. Mas é um filme fabuloso, porque é um filme que tem digamos, como o Borges diz, são caminhos que se bifurcam, possibilidades do que pode acontecer entre estas personagens. Vocês estão a ver um fotograma, mas uma coisa curiosa é que existem aspectos mais ou menos enigmáticos, escondidos, que são uma influência direta da banda desenhada. Um deles é muito curioso, porque, e quase, quer dizer, não é um segredo, isto sabe-se, mas é o facto de que, eu não sei se vocês veem o cursor, mas o ator que está do lado direito, mais magro, que é o Sacha Pitouf, o Alain René pensou em fazer um filme, uma adaptação do Mandrake, o mágico, com este ator. E ele resolveu continuar a trabalhar com este ator, obviamente que é um ator muito conhecido, com um trabalho fenomenal em teatro e cinema, mas era digamos, um ator fetiche do Alain René, e há muito de hierático que esta personagem, quer dizer, o ator já tinha uma voz bastante grave, mas a maneira como ele atua neste filme em particular, muito diferente do outro ator, como é que ele se chamava? O Giorgio Albertazzi. Há uma maneira de atuar muito diferente, muito hierática, que parece quase uma espécie de cartoon. Por outro lado, há toda uma série de enquadramentos, por exemplo, este tipo de enquadramentos em que nós vemos duas personagens a falar, mas uma delas está no reflexo do espelho e ele olha para fora do campo e criam uma espécie de perspectiva forçada ou de uma perspectiva impossível num plano visual que nós estamos a ver, é uma coisa quase copiada precisamente da banda desenhada, porque a banda desenhada tem que colocar numa vinheta tudo aquilo que é importante na relação entre os personagens. Portanto, muitas vezes nós vamos ver, lá estou a mostrar exemplos do Mandrake, em que existem posições que não são muito naturais. Por exemplo, reparem na quarta vinheta, se calhar, se nós, na vida real, a posição destas personagens é muito planeada, óbvio, porque ela tem que ser transmitida pela vinheta, não é? E não estamos na vida real. E há muitos aspectos que eu me parece que são transmitidos para, para os planos do René. E outra coisa bastante conhecida, eu não sei se pus a imagem, pus. Isto eu tive que recorrer a um artigo que existia na internet porque eu não conseguia encontrar melhores imagens desta história. Há uma história do Mandrake que é passada num mundo fabuloso, em que existem estas árvores cónicas, e o Alain René sabe-se que ele disse: eu quero isto nos cenários. Portanto, vocês reparem como esta imagem, reparem nas sombras, não é nada natural, porque é que as árvores não têm sombras, as personagens têm, parece uma fotomontagem, é uma construção decalcada do livro de Mandrake. Desculpa, eu não sei se estavas a... Era alguma pergunta? Não, ia só dizer se estavas a falar há pouco do Alain Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet, merci. Sim, é tão óbvio que estava-me a esquecer. Muito bem. É isso mesmo. Bom, obviamente, a nossa conversa, como eu disse, tinha que ver sobretudo com o espaço francófono, mas eu penso que ninguém se importará de eu falar de alguns autores que, não sendo franceses ou não tendo nascido em França, obviamente têm uma presença significativa. O Bilal é um autor francês, mas eu queria só mostrar muito rapidamente as outras participações que o Bilal teve no mundo do cinema, como, por exemplo, a criação de uma personagem, do monstro, num filme do Michael Mann, que é o The Keep, e quando ele fez um portfólio, um livro com uma série de imagens dedicado ao Muro de Berlim, o prefácio é do Andrzej Zulawski, outro grande realizador que, não sendo francês, trabalhou sobretudo em França. E há um filme muito conhecido do Zulawski, não sei se alguma vez viram, que é o Possession, porque é em inglês. É um filme, atenção, não é um filme não é para toda a família, de certeza absoluta, e é um filme que é preciso estarem preparados, com estômago. E é um filme que utiliza um monstro que é muito influenciado, quer o monstro, quer a localização, parece quase influenciado pelos ambientes do Bilal, apesar de não haver colaboração nenhuma com o Bilal. E um outro filme é o L'Amour Braque, este sim, em francês, que é um filme quase circense, completamente demente, é baseado nos Idiotas, e é uma coisa completamente louca, sempre a abrir, mas o tipo de cor, etc., as paisagens, eu também me pergunto se o Zulawski não estará a utilizar alguns
ingredientes que poderá ter lido precisamente do Bilal ou de outros autores mais ou menos de uma mesma constelação. Uma coisa curiosa, e eu agora vou meter-me aqui numa alhada, como se diz, sapateiro, não, quem te manda a ti tocar rabecão, mas há uma coisa que eu gostaria de perceber melhor, não é explicar melhor, é perceber melhor, porque o diretor de fotografia do Zulawski, estes dois filmes utilizam muito um tipo de enquadramento e de angular que permite ver tudo límpido. E repare, num desenho, não há desfocagem. Hoje, obviamente, com ferramentas digitais pode-se desenhar uma figura muito nítida e o fundo desfocado. Mas normalmente um desenho é tudo focado. E em alguns planos do Zulawski isso acontece, está tudo focado. E é um desequilíbrio, mas é mesmo para provocar, obviamente, uma grande confusão. E há outros momentos em que utiliza, sei lá, grande angular e ficamos perdidos no movimento. Por exemplo, a cena que eu vos mostrei do Possession, que é a cena mais forte de todo o filme, apesar de haver cenas mais chocantes, ou, permitam-me a utilização da palavra, mas com todo o rigor, nojentas, há este momento que é quando esta personagem se passa, não há outra maneira de dizer, é uma cena completamente dionisíaca, e eu pergunto-me se não haverá aqui, eu tinha que fazer uma entrevista para perceber em que medida é que isto não pode ser uma influência direta de algumas cenas dos livros do Bilal ou mesmo outros autores. Bom, indo para alguns livros que a coisa contrária, que é banda desenhada a falar de cinema, existem muitos livros, sinceramente, didáticos e medíocres como estes, que isto não é nada, não são livros particularmente bons. Eu só queria mostrar um que eu acho francamente interessante e bom, que é este livro escrito pelo Verman e desenhado pelo Franz Duchazeux, que é uma coleção de histórias curtas, portanto, o Le Diable à Moreau, aliás, que é uma obra de literatura, é uma curta-metragem que o Méliès não chegou a fazer. Portanto, este livro reúne histórias curtas e cada história curta tem o título de uma curta que o Méliès não chegou a fazer. Portanto, é um livro apócrifo. Portanto, são curtas que o Méliès nunca fez, mas que podia ter feito, e as histórias mostram como é que ele fez os filmes. Portanto, é um passo bastante interessante. Não é simplesmente uma adaptação à vida de Méliès ou uma coisa qualquer, é procurar uma reinvenção de o que é que poderia ter acontecido ou formas diferentes de criar cinema, obviamente, em banda desenhada. Mas é um livro bastante interessante. Bom, o tempo urge, eu vou tentar ser um bocadinho mais expedito. Portanto, eu, como disse, eu não ia falar propriamente de traduções da banda desenhada para o cinema, mas queria falar de alguns exemplos muito mais contemporâneos. Portanto, o primeiro exemplo, eu por acaso tenho aqui os objetos, mas tenho aqui a imagem. O Riad Sattouf, um autor relativamente conhecido hoje, sobretudo pelo L'Arabe du Futur, que eu penso que é a série mais conhecida dele. Ele teve esta série, que saía... eu não me lembro onde é que isto saía. Isto era publicado num jornal, eu quero dizer o Libération, mas eu tenho quase certeza que não era o Libération. São pequenas vinhetas, portanto isto são não sei se conseguem ver, acho que não tenho imagens, não. Cada página é uma pequena história e são coisas que ele ouve. Ouve no metro, no supermercado, nas escolas, coisas completamente estúpidas que ouve as pessoas dizerem. Então ele aponta, transforma isso como histórias absurdas ou ridículas. E, portanto, esta série... Desculpem, deixem-me ir à minha cábula. Há 3 livros. Esta La Vie Secrète de Jeune eram 3 livros. Eles foram publicados entre 2007 e 2009, talvez, 2010, agora não me recordo, mas é durante alguns anos. Mas entre o primeiro e o segundo volume, se não me engano, saiu o filme Le Beau Gosse de 2009. Que, não sendo uma adaptação de maneira nenhuma da história, há muitas vinhetas ou bocadinhos que aparecem, que estão nestas histórias, que aparecem no filme. Portanto, o filme não é uma colagem, nós seguimos a 2 personagens, mas existem pequenas cenas que se repetem. Por exemplo, reparem que na capa nós vemos um adolescente a querer dar um linguado à namorada e a lamberem-se, obviamente todos a experimentar a primeira sexualidade, e este filme é precisamente sobre isso, ou pelo menos uma parte é a descoberta da sexualidade por estes adolescentes, só fazem asneiras, como é óbvio.
e é uma comédia divertidíssima, é um filme, aliás, eu já disse isto várias vezes e cheguei mesmo a escrever, este é um filme para provavelmente muitas pessoas sentirem vergonha de si próprios porque vão se ver espelhados, meu Deus, as coisas que eu fazia na adolescência. Bom, um outro autor interessante nesta relação, neste salto para o cinema, eu esqueci-me de dizer que neste caso é o próprio Riyad Sattouf que realizou este filme, portanto isto não é uma simples adaptação, é ele próprio que realizou o filme. O mesmo aconteceu com o Mathieu Sapin. O Mathieu Sapin é um autor multifacetado, faz banda desenhada infantil, juvenil, de aventura, etc. E ele fez também algumas reportagens em banda desenhada. Ele fez as reportagens dele têm sempre um cariz político, portanto, ele acompanhou a campanha presidencial do Hollande. O Hollande foi eleito, portanto, ele depois fez uma continuação, mas já nos coulisses do pouvoir, com este livro, o Le Château. Chegou a fazer também seguiu o Gérard Depardieu, não é bem político, mas existem muitos episódios, como vocês sabem, o Gérard Depardieu tem uma vida, é uma espécie de polvo ligado a toda a sociedade, portanto há momentos que também toca a vida política francesa e não só. Fez também o seguimento do Libération, ver como é que funcionava o jornal, e, portanto, digamos, ele deu alguns passos e foi convidado, então, desculpem, deixa-me ver o jornal para não me enganar, em 2018 foi convidado para realizar um filme chamado Le Poulain, que é um filme político. É um filme sobre uma campanha política, sobre um jovem ingênuo que não sabe nada de política e que entra na máquina, basicamente o mastiga e deita fora completamente transformado. Curiosamente, ele trabalhou no Libération e o Libération diz que o filme não vale nada. Diz que o filme é muito fraco, ou seja, que na banda desenhada ele consegue manter humor, boas observações, e que no filme está tão preocupado com uma espécie de intriga fraca que o filme não é tão eficaz. Eu concordaria com isso. Mas ele depois continua, e aliás, o Comédie Française é um novo livro que saiu há relativamente pouco tempo e que também continua esta possibilidade das reportagens políticas. Outra referência é claramente a Marjane Satrapi. Vocês conhecerão o livro Persépolis, sabem que ela com o Vicente Parronot fez a adaptação para animação do filme. Vocês repararam que eu não vou falar muito de animação, porque era outro campeonato. Portanto, estamos a falar sobretudo de longas metragens, narrativas, com distribuição comercial, etc. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que acho que o livro é muito mais forte do que o filme, por razões de ritmo. Existem aspectos, muitas vezes, do impacto emocional que funcionam muito bem no livro, mas depois no filme se perdem, porque é muito rápido, que se passa imediatamente ao outro episódio. Lá está uma diferença entre portanto, não é apenas uma questão de alterar um aspecto cosmético da história, mas estrutural. Outra adaptação, aqui talvez seja mais interessante para a nossa conversa, porque o Poulet Brune é um livro que foi adaptado tal qual para cinema, de imagem real, com atores, pela própria Marjane Satrapi, e mais uma vez o Vicente Parronot. É um filme, peço desculpa, é um filme que tem muito de artificial, os cenários, as roupas, tem tudo assim um bocadinho de fiérico e de sonho, portanto tenta traduzir a banda desenhada nesse aspecto, porque, como sabem, a Marjane Satrapi desenha com alto contraste, portanto é quase uma espécie de teatro de sombras, portanto há muitos aspectos que tentam reimitar esse aspecto gráfico. Existem pequenas transformações que são espectáveis, por exemplo, no livro o músico utiliza um tar, que é um instrumento muito específico local do Irão, e no filme é um violino. Ele até vai utilizar um Stradivarius. Eu penso que tem a ver com o facto do violino ser um instrumento mais conhecido, mais universal, mas pergunto-me se não se perde também um pouco a especificidade iraniana da cultura de que parte, mas o filme não tenta propriamente ser um filme realista nesse sentido. Aliás, eu recuperaria mais uma vez o Alain Resnais, tal como eu poderia falar do Fellini, por exemplo, que são autores que o coração da influência da banda desenhada está talvez precisamente nesse aspecto, que é não tanto como é que eu traduzo uma banda desenhada para um filme realista, ou com atores, mas como é que eu utilizo parte da magia gráfica e das estruturas da banda desenhada para o cinema. Por isso, o cinema
do Alain Resnais tem muitos aspectos, às vezes, que não é realista. Não é? Tem um aspecto muito... Há quem diga teatral, ou de cartão, um certo artificialismo, mas eu penso que tem a ver precisamente com esse diálogo. E o último exemplo que eu daria aqui com as imagens é o da Rosalie Blum, um livro da Camille Jordi que saiu em 3 volumes. Cada um dos volumes centrava-se numa personagem. Reparem como cada uma destas imagens, curiosamente, cria a intriga da história. Portanto, eu agora não me lembro do nome das personagens, mas o homem está a observar a Rosalie Blum, a jovem sobrinha da Rosalie Blum observa o homem, e nós vemos aqui, estamos dentro da casa da Rosalie Blum a ser observada pelo homem. E depois temos a integral, o livro colecionado num só volume, e que foi adaptado depois pelo Julien Rappeneau em 2000, eu agora não me lembro o nome, desculpem lá, em 2015. Aliás, eu tenho a impressão que o livro integral só sairia depois. Se viram um filme, sabem que o filme é dividido também em 3 capítulos e cada capítulo corresponde a cada um dos livros e às personagens. E este sim é um filme que tenta seguir as regras do realismo, se bem que utiliza também muito dos acasos, de uma certa comédia que está presente na banda desenhada. Este é um filme relativamente calmo. Eu não vou dizer que é uma grande obra-prima, mas é um bom filme, interessante. Obviamente os atores são ótimos, os diálogos são excelentes, mas digamos, não me parece que conquiste assim uma coisa fabulosa. Deixem-me só interromper o compartilhamento. Bom, e pronto, eu só iria mostrar só mais 2 coisas antes que eu caia aqui da cadeira e haja um acidente péssimo. Eu gostava só portanto, eu falei pouco sobre a banda desenhada a espelhar o cinema. Eu gostava só de mostrar mais 3 exemplos rapidamente. O primeiro é este livro do Bézian. O Bézian é um autor que eu acho uma referência muito importante da banda desenhada contemporânea francesa, se quiserem, da sua veia literária. Não é que ele tenha feito os livros sempre da mesma maneira, são os últimos livros que têm perseguido esta veia literária. E este livro é bastante curioso porque basicamente é a história de um homem, um detetive, que regressa à sua terra natal para resolver um caso, mas também ver a sua terra natal. Isso é a intriga de um livro do Simenon com o Maigret. E como sabem, há uma versão cinematográfica disso, e esta personagem não é o Maigret, mas vai nessa terra, vai ver o filme do Maigret que adapta o livro do Simenon. Portanto, há aqui uma constelação de ligações entre estas adaptações. Portanto, o livro do Simenon, o filme, não me lembro agora de quem é o realizador, mas é com o Jean Gabin, e depois o livro, e é uma espécie de caixinha chinesa em que as histórias estão enfiadas umas nas outras. Portanto, há uma ligação aqui ao cinema, mesmo que seja, pelo menos por esta descrição, um bocadinho cosmética. E outro livro absolutamente magistral é este livro da Lu Weifang, que é uma dramaturga francesa de origem vietnamita, com o Hugo Nicole, e é um livro que se passa na Hollywood dos anos 30, 40. É um livro sobre o racismo na Hollywood dessa década, tendo como personagem principal uma personagem que é ficcional, mas é um homem de origem multirracial. Eu detesto a palavra racial, mas de várias etnias. Portanto, ele é descendente de chineses, africanos, etc. Portanto, tem uma família de todo lado, e acaba por ter um rosto quase anfractuoso, e dependendo da iluminação pode parecer ora mais asiático, ora mais africano, ora mais da América do Sul, etc. Portanto, ele está sempre a ser convidado para os castings de o homem nobre de cada uma dessas etnias. Portanto, as personagens principais são brancas, mas é preciso um príncipe oriental. Lá vem este ator. Agora é preciso não sei quem. Portanto, é uma coisa curiosa que ele aparece como algo positivo, que ele é muito amado pelos seus colegas atores e realizadores, mas não deixa de sublinhar a ausência do outro nesses mesmos filmes. Portanto, é um livro, ensaio muito, muito forte sobre a história do cinema.
e eu não resisto em quebrar a regra de falar de autores franceses, porque há uma coleção muito boa de autores portugueses, que é muito pouco conhecida, com muita pena minha, que é uma coleção que é organizada pelo o artista Tiago Manuel e é lançado pela Associação da Viana do Castelo ao Norte, que é o filme da minha vida, em que são pequenos livrinhos, em que se convidam artistas de banda desenhada, de ilustração, de desenho, artistas plásticos, etc., para escolherem um filme e, a partir desse filme, fazerem um livrinho em que adaptam ao desenho ou à banda desenhada. É uma coisa muito curiosa. E é muito difícil de falar de todos os livros da mesma maneira, porque cada autor tem estratégias diferentes. Por exemplo, eu trouxe dois filmes franceses, o Ágata, de Marguerite Duras, e o Repulsa, do Polanski, pela Alice Charinhas. A Alice Charinhas não conta a história, conta a história de quando ela viu o filme e da sua experiência na altura. A Catarina Domingos faz uma espécie de passeio poético, Marguerite Duras, com imagens e de vez em quando uma ou outra frase que recordará uma associação ao filme. E a Joana Mosi, aqui os filmes já não são francófonos, é a Lagosta do... eu não sei dizer o nome, Lotankis, o realizador grego, Yorgos Lanthimos, e aquela comédia romântica inglesa, agora não me estou a lembrar, desculpem, Love Actually. Ok. Portanto, é uma coisa curiosa porque, digamos, é um filme intelectual e um filme comercial, digamos assim, que colidem no texto da Joana. E lá está, há muitos, da Mosi, peço desculpa, há muitos livros, muitas escolhas, muitas estratégias, mas lá está, é uma coleção que coleciona precisamente as várias maneiras de poder responder aos filmes. Bom, falei imenso, estou cansado, aposto como está tudo a dormir já do outro lado, mas se houver alguma pergunta ou algo que queiram dizer, estejam à vontade. Com licença. Penso que não. Isto é sempre uma pena porque as pessoas devem estar a cozinhar ou a jantar e já não querem saber nada disto. Espera aí que eu acho que chega aqui ao... não. Bom, então, não sei se queres fazer alguma... Eu sei que em público há vergonha, então presumo a vergonha... Ah, é? Ah, boa. Estava claro. Obrigado. Como vocês imaginam, haveria muitas linhas pela qual podíamos ir. Isto é a rama. Podíamos só afunilar qualquer coisa, mas lá está. Espero que com estes livros ou com os livros de ensaio estejam à vontade. E já agora, óbvio, eu tenho que fazer, tal como no YouTube as pessoas dizem faça, subscreva, etc. Eu digo, visitem a Tinta nos Nervos e terei todo o gosto em fazer um tour dos livros ou ajudar a encontrar qualquer coisa que vos possa interessar. Muito bem. Queres aparecer? Então pronto, podes fazer Estava claro, como disse uma participante da conversa. Obrigada ao Pedro outra vez por esta conversa. Gostei imenso e aprendi imensas coisas e acho que agora, quando olhar para a banda desenhada e se calhar para o cinema também, vou olhar com outros olhos e vou se calhar pensar noutros pormenores que lá está, são as tais linhas de compreensão que tu se calhar falavas que às vezes passam despercebidas e que é preciso ter assim algum que eu também gostava de estudar, por exemplo, aquela questão de estava a ser genuíno que a questão da câmara e das angulares, etc, é uma coisa que eu ainda não percebi muito bem, tenho que estudar mais para perceber. Obrigada por estarem desse lado. Há aqui duas perguntas, se calhar. À vontade. Agora a vergonha já passou. Não, então, quelle est l'adresse de votre librairie? Então, para o Christian, Tinta nos Nervos é na Rua da Esperança, número 39, é aqui muito perto da Mediateca, portanto fica na Rua do Museu da Marioneta, se for uma referência,
É Rua da Esperança, 39. Se calhar podemos pôr aqui. Ah, sim. Podemos perceber, sim, de facto. E também temos o site, é Tinta nos Nervos, encontra logo. 39. E a Françoise pergunta, não falou no Asterix? Asterix, não estou a ver o que é. Estou a brincar. Não falei do Asterix. Não sei se a Françoise não falou no Asterix. Havia alguma pergunta mais... Acho que está ali no bate-papo, porque estou a ver que há 2 canais, sim, não é? Sim. Só para terminar aqui com a Françoise, quando pergunta não falou no Asterix, não, o Pedro não falou no Asterix, não sei se queria colocar alguma questão relativamente ao facto de ele não ter falado no Asterix. Fica então aqui a pergunta e, entretanto, a Cristela, as bandas desenhadas aconselhadas estão na sua livraria ou na Mediateca Francesa? Sim. Ou seja, há livros que mostramos que estão na Mediateca, há outros que estão nas livrarias, na livraria, não nas livrarias, na nossa, na minha, mas há outros que poderão estar em ambas, sim. Portanto, aconselho, obviamente, ou a comprarem na Tinta nos Nervos, ou a fazerem-se, como é que se diz? Leitores, fazer o cartão de leitores de... Exatamente, pronto. A Cristela já estou a reconhecer o nome, já é a leitora da nossa biblioteca. Portanto, o Pedro tem então estes livros que trouxe diretamente da livraria e nós também, aqueles que não tivemos aqui na Mediateca, acabaremos também por comprar para a Mediateca. Obrigada. E a Françoise então acrescenta só porque houve muitos filmes. Sim, mas como eu disse ao princípio, eu iria falar dos filmes que são pertinentes. Os filmes do Asterix não são pertinentes para a conversa que eu tive hoje. É tão simples como isso. Portanto, falei de algumas referências, interessava mais um determinado tipo de linha e não me parece que os filmes do Asterix trouxessem nenhuma dimensão que não foi discutida nesta conversa. Portanto, não era assim. Ok. Muito bem, Obrigada, não faz mal Françoise. Obrigado pela conferência. Sim. Não há problema nenhuma. Não há problema nenhum. Não há problema. Pronto, muito obrigada então Obrigado. a todos por terem assistido e obrigado ao Pedro novamente. Peço desculpa, que é porque nós temos 2 canais. Esse é o das perguntas. Ok. Sim. Ok. Peço desculpa, é que temos 2 canais e não está a ver. Obrigado. Até breve, esperemos que tenham gostado desta conversa sobre cinema e banda desenhada de La Bulle à l'écran e esperamos em breve depois fazer novas propostas em direção da banda desenhada também. Fiquem ligados então às páginas do Instituto Francês e da Mediateca e vão seguindo a nossa atualidade e da Tinta dos Nervos também, que tem imensas exposições e imensas novidades e livros incríveis. Até breve e obrigada novamente por terem estado desse lado. Só aqui peço desculpa. Sim, já parlé d'auteur portugais et je peux donner des références, mais à la librairie, pas maintenant. Il n'y a pas de temps. Merci. Visite-nos, por favor. Ok. Desligas agora daí, não é? Okay. Obrigado a todos. Até breve.